Poxa, a essa crença, aos segmentos mais radicais que dizem que não são idólatras, né? Existe duas coisas que eu quero enfocar. Primeiro, a questão da Trindade, né? Nós sabemos que a Trindade foi criada a partir do quarto século, né? Como uma maneira, acredito eu, como uma maneira de fugir do princípio judaico da crença de um só Deus. Então, aquilo incomodava aquela parte da congregação que se uniu a Roma, que abraçou a proposta de Constantino, que supostamente havia se convertido ao cristianismo, que diz ter visto o sinal de uma cruz no céu e tal. Esse segmento, essa parte da congregação que se aliou ao Estado é que criou a Trindade. A Trindade levou séculos, foi objeto de discussão em muitos concílios dali para frente, quer dizer que não foi uma coisa assim facilmente aceita, havia uma certa resistência, mas ela foi criada basicamente para combater a crença judaica no único Deus. Tanto é que você vê que o Shema Israel. Em alguns programas mais antigos aí, a gente falava que lá pelo ano 560 e alguma coisa, Roma, já a religião com praticamente plenos poderes políticos e religiosos, determinavam a presença de guardas imperiais nas sinagogas dos judeus. Guardas lá dentro das sinagogas. Com qual objetivo? Proibir que se rezasse o Shema Israel, que é a confissão no único Deus. Ora, eu pergunto, se o judeu estava orando o Shema Israel lá dentro da sinagoga dele, o que eles tinham a ver com isso? Mas se incomodavam. Nem lá dentro da sinagoga se podia pronunciar o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que quer dizer, ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Era proibido isso e fiscalizado por policiais dentro das sinagogas. Então, quando a gente fala que a Trindade foi criada com esse objetivo de combater a fé judaica, tentando então... Você veja bem uma coisa interessante. Uma certa vez, Yeshua, comentando com seus discípulos a respeito da sua morte, o que aconteceu? Pedro se levantou e falou para Yeshua assim, Senhor, nunca te aconteça tal coisa. Quer dizer, dizendo para Yeshua que ele não devia morrer, né? Uhum. E o que Yeshua falou para ele? Para trás, Satanás. Para trás, Satanás. Não que Pedro fosse Satanás, mas aquele pensamento, aquela mensagem era diabólica. Né? Pedro pensou que estava fazendo um bem e estava com uma mensagem estranha, com um fogo estranho ali, né? Na presença de Yeshua. Os criadores da Trindade achavam que elevar Jesus e Yeshua à categoria de Deus e colocá-lo em igualdade com o Pai, que eles estavam fazendo uma boa obra, né? Você acabou de ler aí que o nosso mediador é Yeshua, homem. Homem, ponto final. Homem, não é verdade? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Agora quero repetir hoje. Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, homem. Quero repetir o que eu falei no programa anterior, que essa mediação efetuada por Yeshua é uma mediação de acesso, ou seja, você tem acesso ao Pai através dos méritos e através do sangue de Yeshua, que serviu para Deus como expiação pelos pecados de todos os que a Ele se unem por meio da Tevilá, em nome dele, do batismo. E que mediação feita por Yeshua não significa que nós oramos para Yeshua, ou que nós nos voltamos e pedimos para Ele, porque nós pedimos ao Pai, nós nos comunicamos com o Pai, com o Deus verdadeiro, em nome, isso sim, de Yeshua. Isso é a mediação verdadeira, e não aquela que se fala por aí, pede para Jesus. Então, mas aí acontece o seguinte, naquele intuito então de
fugir da fé judaica na crença em um só Deus, se jogou, então se colocou Yeshua em igualdade com o Pai, né? Como uma segunda pessoa, suposta segunda pessoa da Trindade, né? E aí, e o Espírito Santo? Então vamos também elevar o Espírito Santo também nessa mesma igualdade, né? Que para eles é uma outra pessoa. É uma outra pessoa. Uma outra, né? Entidade. E que isso é um tanto confuso, isso aí, que levou, como eu falei antes, séculos de discussão para ser aprovado por definitivamente definido, Tanto, né, né? Que hoje séculos. Ninguém sabe explicar, se você perguntar, ele não vai saber responder se Jesus é filho de Deus ou do Espírito Santo. É aí que eu queria colocar, né? Porque se em alguns evangelhos há o testemunho de que Yeshua foi gerado pelo Espírito Santo, sim, como é que o Espírito Santo pode ser a terceira pessoa e ter gerado a segunda? Não é verdade? Exato. Mas você veja bem, então, aí criaram a Trindade, que se chamava Trindade, né? Mas hoje, essa mesma Trindade que foi criada lá atrás, hoje, ela foi aperfeiçoada dentro dos segmentos protestantes. Ela foi aperfeiçoada. Não todos os segmentos, não todos, por alguns. E hoje, de Trindade, pulou para Triunidade. Não, triunidade não, triteísmo. Triteísmo, sim, sim. O que é o triteísmo? 3 deuses. Independentes. Né? Ou trideísmo, 3 deuses. Então hoje a crença não é mais em 3 pessoas e um Deus só. Hoje são 3 deuses distintos. De tal maneira, mas como é que você pode dizer isso? Posso dizer por quê? Porque hoje se dirige oração a qualquer dos 3. Se dirige oração a Jesus, se dirige oração ao Espírito Santo. Então hoje, assumidamente, os segmentos religiosos de hoje defendem um triteísmo, nem mais, que é pior que a Trindade. É pior que a Trindade. Exatamente. O que as pessoas hoje fazem, elas dizem, tem até livros, né? Que é um relato que pessoas conversaram com o Espírito Santo em pessoa, que veio na casa dele e tudo mais. Veja bem, gente. Olha, não se deixe levar por qualquer testemunho, por qualquer pessoa que diga qualquer tipo de coisa. A nossa base sempre deverá ser as Escrituras Sagradas. Sempre deverá ser a Torá e os profetas, que eram aquilo que os apóstolos criam de verdade e no que Yeshua cria. Tanto que o livro de Marcos, capítulo 12, versos 28 e 29, diz o seguinte: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual o principal de todos os mandamentos? Respondeu Yeshua, Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Esse é o principal mandamento. Continue conosco. Você notou, você leu Marcos, né? Marcos onde 12. Yeshua responde a pergunta ali de um escriba e fala, recita o Shema, né? O Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o eterno é nosso Deus, o eterno é um. E Yeshua recebe um elogio, inclusive do escriba. Quando a gente fala que Yeshua nunca pregou contra a fé judaica, isso aí é um belo exemplo, né? Ele sendo louvado. Há outras passagens que diz que as multidões o admiravam porque ele falava com autoridade. Ele falava dentro da Torá, né? Ele falava com autoridade. 32 vai falar isso, né? Muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. Exatamente. Aí então, Orochi, a gente está falando aí, né, que se criou então a Trindade, né, que não tem nada a ver e que fez parte, assim como o sábado foi abolido da fé daquele ramo da congregação que apostatou, o sábado foi abolido porque era judaizar a fé, né? Tudo que era do povo judeu, tudo que estava na fé judaica, o que acontece? Foi retirado daquela comunidade que se uniu com Roma, né? Houve uma preocupação em divorciar a fé em Jesus,
ou a fé cristã, chamada cristã, da fé judaica. E então, esse foi o grande erro da religião. Então, às vezes alguns falam, não, mas a nossa religião é a primeira. Não, você está certo, é a primeira. Só que ela apostatou no quarto século. Ali no quarto século, ela rompeu, ela fez um divórcio ali do seu Deus. Se divorciou do seu Deus. Ela não é mais esposa. Agora veja. Ela é divorciada, separada dele. Agora tem uma coisa que é preciso que se deixe claro. Porque hoje quando as pessoas falam de restaurar a raiz, muita gente hoje fala de restaurar a raiz. Tem aí algumas centenas de instituições que estão trabalhando nesse sentido de tentar restaurar as raízes judaicas da fé cristã. Veja bem, não há raízes judaicas na fé cristã de hoje em dia. Há sim raiz pagã. Se as pessoas forem restaurar alguma coisa, elas vão cair dentro do catolicismo. Eu estou dizendo isso por quê? Porque existe sim, Rosh Hashanah, um povo que não se dobrou, vou metaforizar aqui, aos profetas de Baal, né? Um povo que, assim como Elias permaneceu fiel, um remanescente santo que paralelamente e historicamente permaneceu fiel e que hoje nós queremos fazer parte desse povo. Portanto, é errado dizer que a religião de hoje em dia tem condições de restaurar alguma coisa. Restaurar tem sim, aqueles que sempre foram genuínos. Então a gente vê aí que coisas foram criadas depois, né? A gente está falando da Trindade. Mas, por exemplo, a morada no céu, né? A crença, o desenvolvimento dessa crença que o homem vai para o céu, a imortalidade da alma, que a pessoa quando morre continua vivo no céu. Alguns segmentos até falam que ele, quando ele morreu é que ele reviveu, que agora ele já está na glória. Isso é falso, isso é mentira, né? Quando uma pessoa morre, ele vai para o pó da terra dormir, fica inconsciente esperando a ressurreição. A gente vê que essa doutrina da imortalidade da alma, que o homem morre e vai para o céu, é para anular o sentido da ressurreição. Então, para que ressuscitar quem já está no céu, quem já está na glória? Para que ressurreição, né? Se já está todo mundo vivo aí fora, desfrutando do reino de Deus, ressurreição para quê? Então, são doutrinas que nas entrelinhas visam anular conceitos importantes como o da ressurreição. Sem a ressurreição, Paulo fala, Shaul Hashali aos Coríntios, que todos estariam perdidos, porque não haveria mais vida, né? Então a morada no céu, a imortalidade da alma, não é? Então, quando as pessoas falam em restaurar, em voltar às raízes, muitos segmentos desse acabam caindo dentro de Roma do mesmo jeito. E restaura pela metade, né? Que aí quando vai chegar na hora de acreditar no único Deus de verdade, acaba camuflando uma trindade. Então, na verdade, e não tem coragem de dizer que não crê na trindade. Eu acho que eles não conseguem se libertar disso aí. Agora tem uma coisa, tem porque uma explicação, eu costumo dizer que sair de Babilônia não é fácil, né? Não é fácil sair de Babilônia, é fácil você não ir mais lá em Babilônia, mas sair dela é complicado, porque ela está em você, ela está nas suas raízes, ela está, não é? Arraigada em você. Tem uma explicação porque eles não conseguem. Porque, na verdade, a liberdade verdadeira só vem por meio do Espírito de Deus. E essas pessoas, temos que falar aqui, que só tem o Espírito de Deus aquele que está enxertado no povo verdadeiro, que recebeu o batismo em nome de Yeshua, a concessão do Espírito pela imposição de mãos. E essas pessoas vão continuar patinando, vão continuar caminhando, achando que vão chegar a algum lugar e não vão conseguir chegar a lugar nenhum. Então a gente está explicando para vocês, nós somos a congregação israelita da Nova Aliança, parte daquele segmento judaico que surgiu há 2000 anos atrás, que é judaico, e Yeshua era judeu, seus apóstolos judeus, a sua congregação judaica, e que atraiu na época um contingente muito grande do nosso povo. Milhares do nosso povo, do povo de Israel, abraçou a Yeshua e se tornou o melhor cumpridor da Torá. Mas nós estamos falando hoje aqui do verdadeiro Deus, que as pessoas acham que adoram o verdadeiro Deus. Eu queria voltar, Oxias, aqui em Ezequiel 20, porque você veja bem uma coisa, o Deus do povo aí fora é muito fácil de identificar. Por exemplo, que dia vocês guardam em honra do Deus que vocês acreditam?
Por exemplo, todo domingo você tem pela manhã escola dominical ou missa, seja lá o que for, né? Tem todos os seus serviços nesse dia. Muitas vezes se proclama claramente que esse dia é o dia do Senhor. No entanto, Deus fala pela boca do profeta Ezequiel, no capítulo 20, versículo 11 e 12, eu vou pedir para o Orochias ler, qual é o sinal que ele deu para identificá-lo entre o seu povo e também vice-versa, identificar o seu povo com ele. Vamos ver. A partir do 11? 11 e 12. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, porque isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos ler o versículo 10 também desse capítulo aí. Do 8 em diante. Lembra-te do dia do sábado, ou de Shabat, dia de descanso, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Daí ele fala, porque em 6 dias fez o Senhor e tal. Então, você vê que aí está vinculando Deus com o sábado. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o Senhor teu Deus, né? Está vinculando o verdadeiro Deus, o Deus que criou os céus e a terra, com o sábado, que o nosso povo, o povo judeu, deveria guardar o sábado porque ele trabalhou 6 dias, descansou no 7º dia e santificou esse dia. Agora, se o Deus que você acredita e adora, o dia de descanso desse Deus que você acredita é o domingo, então o seu Deus não é o mesmo Deus do povo de Israel.